Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso EcoCast. Estamos aqui hoje para discutir um tema crucial na nossa sociedade, que são os desafios ambientais enfrentados nas nossas cidades. Mas antes, vou apresentar os nossos convidados especiais. Oi, eu sou a Maju. E eu sou o Felipe. E para começar, vamos discutir quais são esses problemas e como a gente pode lidar com eles. Eu acho que primeiramente a gente tem que saber quais são esses problemas. Hoje em dia a gente tem enfrentado a poluição do ar com a grande produção de gás carbônico pelos carros, indústrias, entre tantas outras. Temos a poluição das águas e a má gestão de resíduos, como os grandes lixões que acabam acumulando lixo e contaminando o lençol freático. E temos que lembrar também da falta de comprometimento que as instituições governamentais têm com as cidades em relação a, por exemplo, os transportes públicos que rodam pelas cidades o dia inteiro poluindo o ar, emitindo gás carbono. Gente, isso prejudica demais. Então, eles têm que começar por isso, a ver isso, porque prejudica muito, muito, muito. Todos nós vemos, é visível. Para todos nós é uma poluição que conseguimos ver com nossos próprios olhos o tempo inteiro, o quanto está prejudicando, e é um dos principais pontos que precisam ser discutidos com os líderes das cidades. E assim, eu acho importante que essa iniciativa parta da população. A gente tem que cobrar o governo, a gente tem que estar lá em cima exigindo meios para controlar a emissão de gás carbônico, tanto os transportes, carros, indústrias. Inclusive, hoje em dia nós temos a indústria do tecido, das roupas, que é a maior poluente do mundo, que causa índices absurdos e que, por decorrência dessa poluição, acaba gerando o aquecimento global. E que, inclusive, muitas pessoas nem sabem dessa informação e deixam simplesmente passar. E isso são problemas complexos que, se a gente não resolver, amenizar, isso pode prejudicar o futuro da nossa sociedade. E assim, a gente tem que pensar no nosso futuro, Exatamente. que a gente vai deixar para as próximas gerações, o planeta que a gente vai deixar. Nós sabemos que já está muito prejudicado, mas se nós não fizermos nada, simplesmente continuarmos do jeito que estamos, o que será do nosso planeta em alguns anos? E temos também a poluição dos rios, por exemplo, como vou citar um exemplo de São Paulo, o Rio Tietê. Todo mundo conhece? Que todos nós conhecemos, que é super poluído, por causa da grande quantidade de lixo, não só que vem, por exemplo, pelas chuvas, mas que as próprias pessoas jogam lá. E é por isso que eu falo que é importante a população estar ali em cima e querer essa mudança, porque como vemos aí o exemplo do Rio Tietê, as pessoas jogam lixo ali dentro. Você vê que as pessoas não estão preocupadas com isso, mas a conta chega. O planeta vai cobrar da gente. Sim, e não só lixo, também tem os esgotos, que o saneamento básico da cidade também não é lá essas coisas, então, assim, é bem complicado. Sim, exatamente. E se você for parar para pensar, o tanto de prejuízo que isso causa a gente, a poluição do ar de São Paulo é quase como se você fumasse um cigarro. Você tem noção do que é isso? E outro ponto muito importante que a gente tem que tratar em relação ao desmatamento, a destruição de áreas verdes, que todos nós sabemos que existe em um número muito grande em cidades grandes e modernas, para a construção de indústrias, de prédios. Isso prejudica a nós mesmos muito. Nós precisamos das árvores para termos um bom ar, uma respiração boa, e quando a gente desmata ela para a construção de prédios, é pior ainda. E é importante que a gente se lembre que as árvores, elas respiram gás carbônico, ou seja, a todo momento elas estão ali consumindo e fazendo o processo de fixação no solo daquele gás carbônico. Quando a gente mata, a gente não só nos mata, mas também destrói um ser vivo. Exatamente. E aí a gente tem que pensar, não vamos parar de construir prédios, isso é uma verdade que a gente sabe. Mas, por exemplo, se você está tirando de algum lugar,
coloque em outro, sabe? Plante. Eu sei que tem, por exemplo, tem muitas empresas, a Farm, por exemplo, que é uma indústria de roupas, de tecidos, que eles têm um projeto de sempre plantar uma árvore quando eles estão produzindo. Então, são muitas árvores que são plantadas por dia por eles. Isso é uma iniciativa que eu acho que todas as empresas deveriam ter. E é um dos fatores que pode contribuir para o futuro, né? Como o Maju citou a Farm, também tem outras empresas, como a Faber-Castell, que toda vez que ela tira uma árvore para fabricar os lápis e etc., ela também planta uma. Então, eu acho isso uma iniciativa muito boa para nossa sociedade. Que todas as empresas que fazem a retirada de árvores deveriam fazer, na verdade. Exatamente. Até porque sempre que eles tiram uma árvore, eles ficam sem uma árvore para retirar depois. Então, uma hora vai acabar. Então, se eles estão sempre plantando, eles vão retirar, mas eles estão sempre plantando. Isso é uma coisa muito importante, não só para a sociedade, para a população, para a questão da nossa saúde, mas também é importante para eles. É aquele negócio, né? Os recursos do nosso planeta, eles são finitos, uma hora eles vão acabar. Se a gente não cuidar, não vai ter para as próximas gerações. Exatamente. E aí, todos nós sabemos que existem muitas coisas que são muito importantes para a saúde pública, para a saúde da população. E uma dessas coisas é um direito nosso ter um ar limpo para respirarmos todos os dias. Porque muitas coisas podem causar isso pode causar muitos problemas respiratórios e tal. Isso aí acaba resultando no famoso efeito estufa, que a gente tanto conhece, que é natural, mas que acaba sendo potencializado a um ponto que se torna insuportável. E decorrente disso temos o aquecimento global. Sim. E eu queria trazer um dado, segundo o jornal da USP, as altas temperaturas estão ligadas a 5,7% dos óbitos na América Latina. Você tem noção do que é isso? É muita coisa. E o que a gente pode fazer para lidar com isso? A gente pode começar a controlar essa emissão de gases carbônicos. Exatamente. E conscientizar as pessoas que, consequentemente, jogam lixo na rua, não tem... As pessoas e o governo, né, que não tem um saneamento básico nas cidades, então tudo isso pode ser feito. E nós também podemos pensar que isso causa a mudança de muita coisa na natureza, como podemos ver, por exemplo, o aumento de chuvas que vem acontecendo nas cidades brasileiras, e isso traz muito prejuízo para as cidades, para a população. Muitas pessoas perdem suas casas por causa das grandes enchentes, como aconteceu no Rio Grande do Sul, e isso é uma consequência do que fazemos com a natureza. Ela está mudando e traz muitas mudanças com ela. Citando um exemplo bem atual, a gente tem enfrentado o desmatamento da Amazônia. A queima. Exatamente. E é muito importante falar que grandes partes das massas de ar que carregam chuva se originam na Amazônia. E falando um pouco como lidar com essa situação, como vocês acham que a gente pode amenizar esses problemas nas cidades modernas? Assim, eu acho que é de extrema importância a gente ter campanhas de conscientização para fazer com que as pessoas entendam do problema que a gente tem. Hoje em dia, a causa ambiental nas cidades modernas é deixada completamente de lado. As pessoas não levam em consideração que toda a poluição que a gente está causando no ar, na água, isso vai ter um preço, isso nos prejudica. As pessoas simplesmente não ligam. E é necessário primeiro conscientizar elas para que elas saibam o que estão enfrentando, para assim a gente poder realmente partir para a ação e começar a lidar com esse problema. E também a criação de leis constitucionais para as indústrias, de carros, de tecidos, enfim, de alimentos que temos muito nas grandes cidades, para ficar uma coisa mais certa, uma coisa que eles precisam fazer, não ser uma coisa só que vamos fazer porque não, é uma coisa que eles precisam fazer, porque é uma coisa importante para o nosso futuro, para o futuro das nossas crianças, das nossas cidades, é uma coisa que eles têm que ser obrigatório para todos eles.
E segundo pesquisas da Agência Brasil, a indústria de moda é a segunda mais poluidora do mundo. Muitas pesquisas foram feitas e foram visto que o tecido usado, as fibras, podem levar centenas de anos para se decompor. Então, isso quando são descartadas e ficam ali poluindo, ficam em um lixão, fica ali por muitos e muitos e muitos anos poluindo. Então, é um problema muito grande. Então, com as leis ambientais, se fossem criadas leis, eles precisavam ter um local de descarte, ou eles precisavam fazer algo para aquele tecido não ficar ali por muito tempo poluindo. Eles, não sei, deveria ser criado alguma maneira de eles mesmos descartarem aquela roupa de uma maneira que se destruísse de alguma maneira, que não fosse poluente, alguma coisa do tipo, que é necessário. E essas indústrias, elas são responsáveis por grande produção do gás carbônico. Então, assim, é necessário ter um controle. É de extrema importância que isso seja controlado e que o governo ele esteja presente nessa discussão, nesse debate. Porque nas nossas grandes cidades existem muitas dessas indústrias, né? E nelas normalmente tem uma grande população. Então, muitas indústrias e muitas pessoas e um ar poluído, todos nós sabemos que não funciona, né? Não dá certo. Vale ressaltar que o que ajuda muito a controlar o gás carbônico nos meios de transporte é a eletrificação, que hoje é bem presente no nosso dia a dia. Nós já vemos muitos veículos elétricos e é importante que as pessoas queiram, busquem e que as empresas estejam sempre investindo nesse mercado, porque assim nós vamos cada vez mais tendo uma menor produção de gás carbônico. E nós sabemos que, infelizmente, algumas classes ainda não têm acesso a esse tipo de transporte porque ele tem um valor mais elevado no mercado, mas todos nós esperamos que com o passar dos anos e com o avanço maior ainda da tecnologia, que esse valor possa diminuir para que todos nós possamos ter acesso a esse tipo de carro para ajudarmos o nosso planeta, né? E é muito legal que hoje a gente já vivencia um pouquinho disso. Há 2 anos atrás era completamente inacessível você ter um carro elétrico. Hoje você vê pela rua, você já consegue ver alguns carros elétricos, já vê postos de reabastecimento. Temos, por exemplo, o BYD, né? Que o BYD, também conhecido, que tem um valor mais acessível. Então, nós vemos muito deles por aí circulando. E esse mercado tende só a crescer e isso ajuda muito o meio ambiente, o planeta agradece e nós também, né? Porque precisamos disso. É uma relação de simbiose. Nós precisamos do meio ambiente e o meio ambiente precisa da gente. Bom, e depois de tudo isso que a gente debateu aqui, conversou, chegamos ao fim do nosso podcast. Eu espero muito que vocês tenham entendido, se sensibilizado com a nossa conversa. Assunto. Exatamente. E vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Só ressaltar, né, que a nossa luta é muito importante. Nós precisamos lutar contra esses problemas aí que vemos enfrentando, não só nas cidades modernas, principalmente nelas, mas esse é um problema em todo canto. O planeta como um todo, as pessoas elas não estão mais tão preocupadas com o meio ambiente. Exatamente, é isso que nós sempre continuamos lembrando de fazermos a nossa parte, que é muito importante. A gente pode às vezes achar que é pouco, que a gente pode fazer individualmente, mas é algo. E se cada um fizer a sua parte, é algo muito grande. Exatamente. Cabe a nós cobrar os governantes, as instituições políticas e assim começar uma mudança. Exatamente. Queria agradecer a vocês, Maju e Felipe, por essa conversa que é de extrema importância para a nossa sociedade. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até logo.